Bom dia, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres nesta manhã, por mais um dia o Senhor nos concede o dom da vida, mais uma manhã que a bondade do Senhor se renova sobre nós, sua bondade, sua misericórdia, o seu amor e o seu cuidado estão presentes nas nossas vidas. Meus irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Está escrito assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, maravilhosa é a graça que nos alcançou. Maravilhoso é o amor de Deus que alcançou as nossas vidas. E Paulo, aqui ensinando e exortando a Timóteo, o lembra que há só um Deus e só um mediador, Cristo Jesus, o homem. Só um mediador entre Deus e os homens é Cristo, que a si mesmo se entregou em resgate por todos, inclusive nós. Fomos resgatados graças à obra, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo ele encerra esse trecho declarando que esse deve ser um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, aproveite as oportunidades para falar desse maravilhoso amor, dessa maravilhosa obra de Cristo Jesus. Aproveite a oportunidade para falar que só existe um Deus e que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, que neste dia, que nesta manhã, o Senhor Jesus possa continuar abençoando as nossas vidas, mas que nós também venhamos com gratidão louvar ao Senhor, porque Ele nos proveu um mediador, nos proveu aquele que é o nosso resgate, e para que Ele também nos dê força, para que neste dia nós possamos testemunhar da grandiosa obra de Cristo Jesus a nosso favor. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos a Ti nesta manhã. Ó Deus, nós rendemos adoração e graças ao Senhor, porque só Tu, ó Pai, só Tu és o único Deus, Deus Criador de toda a terra. Nós agradecemos pelo Seu amor, agradecemos pelo Seu cuidado, agradecemos a Deus pela Sua grande obra feita, executada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, pedimos que o Senhor fortaleça cada vez mais a nossa fé em Cristo. Pedimos que o Senhor cada vez mais amadureça a nossa fé em Cristo. E, ó Pai, e nos capacite para que possamos ser testemunhos vivos, ó Pai, testemunhas vivas desse grande amor, para que possamos testificar a todos os homens esse grande amor com o qual o Senhor nos amou. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te bendizemos, ó Pai. Amém. Na manhã mais graciosa, ouvi a Tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a Tua graça e o Teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a Ti nesse dia também.
reino é feito de amor. Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente, brilha em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão. Eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão. Eu te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também, mais uma vez, és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. Bom dia a todos, que o Senhor nos segure pela mão e nos conduza em segurança na nossa caminhada. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus conversando com os judeus, e os judeus vaidosos e arrogantes, e tantas vezes se vangloriavam de serem descendência de Abraão. Certa feita Jesus disse: olha, dessas pedras Deus pode suscitar descendentes de Abraão. Eles se orgulhavam de um aspecto puramente carnal, geográfico, e Jesus está falando de um projeto maior. Tanto é que tiveram dificuldade em reconhecer o ministério de Jesus, porque esperavam um ungido, um rei que viesse dominar, derrubar o poder vigente. No caso aqui era o Império Romano que estava subjugando o povo judeu e assumisse o trono. Mas Jesus disse: olha, meu reino não é deste mundo. Ele veio para um projeto maior, para a libertação integral do homem.
E mais adiante ele vai dizer, olha, que ele libertaria o homem dos seus pecados. Ele faria um trabalho interior no homem. E o homem estaria livre para servi-lo, independente da condição política ou qualquer outra coisa, financeira. Então Jesus propõe a verdadeira liberdade. Comemoramos o dia da independência, mas talvez tenhamos muito do que nos libertar. A nossa pátria talvez não seja uma pátria livre. A princípio, levaram o nosso ouro, levaram a nossa madeira. Hoje as grandes potências tentam nos sufocar, tentam taxar os nossos produtos, tentam nos manter numa condição de dependência total. Mas podemos ser um povo livre, livre em Cristo Jesus. Um povo que busca a Deus, um povo que ora a Deus, um povo que depende de Deus, um povo que espera em Deus para as suas necessidades. E Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Temos dificuldades, temos lutas, temos diferenças, temos questionamentos, mas se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres, independente de toda e qualquer circunstância. Quando olhamos para a história de Paulo, por exemplo, quando preso injustamente, meia-noite cantava louvores a Deus, era um homem livre, apesar de estar acorrentado ali naquela prisão. Um homem que tinha coragem de caminhar, de falar da salvação em Cristo Jesus. O único que pode nos transformar verdadeiramente em pessoas livres, que o buscam, que o reconhecem como Senhor e Salvador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ansiamos liberdade em vários aspectos, mas a verdadeira liberdade só Jesus pode dar. Confiemos nele, dependamos dele, busquemos a sua presença, experimentemos aquilo que ele pode fazer na nossa vida, a libertação total. E nos sustenta a cada dia, a cada passo, na nossa caminhada. Ele nos segura pela mão. E então podemos experimentar o que é a verdadeira liberdade. E louvá-lo e glorificá-lo através das nossas ações, daquilo que fazemos a cada dia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busquemos a Cristo, experimentemos a verdadeira liberdade que Ele pode dar para o ser humano. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor.
Amém, meus irmãos, que o Senhor Deus continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor Deus continue conduzindo os nossos passos. E que nesse dia, meus amados, nós possamos entregar o nosso viver ao Senhor, para que Ele conduza os nossos passos, para que Ele fortifique a nossa fé em Jesus Cristo, que nós o tenhamos como o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa esperança, e que nós não venhamos a nos afastar do seu caminho. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe e te guarde. Amém e amém.